Romanos capítulo 15. Versículo 25. Esse é um texto que, acho que desde que nós entramos no capítulo 15, ele já foi um texto que eu comecei a considerar. E a questão do peso dele no coração, ele foi algo que nunca saiu. E tenho entendido da parte do Senhor que justamente esse encargo que o Senhor ele tem me dado com respeito a esse texto, ele é um encargo para que eu possa distribuir aos irmãos e nós, sendo usados aí pelo Senhor, que haja bênção e haja edificação da igreja. Gostaria de ler esse texto com os irmãos e tomo esse texto como base aí para a nossa reflexão. Mas agora estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos. Orar mais uma vez, irmãos. Nós te entregamos, Senhor, este momento. Senhor, nós, como já cantamos nessa manhã, temos crido, Senhor, que esse momento ele é teu e esse momento é para ti. Por isso, Senhor, entregamos tudo o que for colocado, entregamos as nossas vidas. Senhor, nós precisamos que o Senhor nos capacite. Senhor, precisamos ser cheios do Espírito Santo, Senhor, para ministrar a Tua palavra, como também, Senhor, para recebê-la, para considerá-la, para meditar sobre ela. Por isso pedimos, Senhor, que com poder o Senhor possa agir no nosso meio. Senhor, que estejamos diante do Senhor, sabendo diante de quem estamos. Diante daquele que tem governado este universo, daquele que deseja governar as nossas vidas. Por isso também, Senhor, nós queremos nos apresentar a Ti como servos, atentos, Senhor, àquilo que o Senhor tem desejado, Senhor, para que as nossas vidas elas não sejam pautadas nas coisas que nos interessam, naquilo que é o nosso desejo, Senhor, mas que tenhamos uma vida direcionada por Ti. Por isso nós clamamos ao Senhor que a Tua palavra seja revelada a nós e clamamos a Ti, Senhor, que a Tua palavra ela possa, sim, tocar profundamente os nossos corações e transformar as nossas vidas. Muito obrigado porque temos o privilégio de conhecer a Ti através da Tua palavra, Senhor. E dentro disso, Senhor, nós agradecemos e oramos no nome de Jesus. Irmãos, então, dentro dessa colocação que Paulo ele faz aqui, eu diria que nesse versículo nós temos um resumo daquilo que é a nossa vida. Eu diria que aqui, se nós considerarmos esse texto, nós vamos entender e nós vamos ver que a nossa vida ela se resume em dois pontos que Paulo coloca aqui. Então, o primeiro ponto, Paulo, a primeira informação que ele menciona aqui nesse trecho é que ele estava indo para Jerusalém. Essa é a primeira informação que nós temos ao lermos essa passagem. A outra informação que nós temos é que ele estava indo para lá com o propósito de servir aos santos. Ele estava indo para lá para ministrar aos santos de Jerusalém. E por que eu coloco que nessa informação nós temos o que é o resumo das nossas vidas? Porque as nossas vidas, irmãos, e aí, independente se a nossa vida ela vai ser pautada, se ela vai ser orientada pelas coisas do Senhor, ou se ela vai ser orientada pelas coisas do mundo, pelas coisas que nós mesmos queremos, mas a nossa vida ela vai sempre ter essa relação.
aquilo que eu quero, e dentro daquilo que eu quero, dentro daquilo que eu tenho como plano e propósito para a minha vida, então eu vou caminhar, né? Eu vou me mover naquela direção. E o meu encorajamento para os irmãos nessa manhã, e eu talvez não entre exatamente no que eu quero aqui, mas eu quero fazer um pano de fundo, porque eu acredito que isso vai também nos ajudar bastante a termos uma clareza maior com relação ao nosso chamamento. Mas dentro disso, então se nós precisamos, né, termos essa clareza com relação a qual é o nosso propósito, ou uma clareza com relação àquilo que nós buscamos, aquilo que nós queremos, porque tendo essa clareza, não tem outro jeito, né? Nós vamos então caminhar em direção a isso. Se eu, por exemplo, vou tirar férias, hipoteticamente, né? Vou tirar férias agora no final do mês, e eu quero ir para Brasília, por exemplo. Se eu pego a 381, né, a BR-381, eu vou chegar em Brasília em 2000 e nunca, porque a 381 ela não leva a Brasília. Se eu quiser ir para Brasília, eu preciso pegar a estrada correta. Então, se eu quero, por exemplo, ir para o trabalho, não adianta, eu trabalho na rádio, então não adianta eu sair ali na Cristiano Machado e ir no sentido de Lagoa Santa, ir no sentido do aeroporto, porque também dessa forma eu não vou chegar no trabalho, ou se eu chegar, se houver algum caminho, eu vou fazer um caminho gigante, eu vou demorar horrores para chegar no trabalho. E é importante nós termos essa informação, e um texto também que eu quero tomar como base para nós ficarmos um pouco sobre esse texto nessa manhã, um texto também muito conhecido por nós, uma parte ali, naquele discurso do Senhor Jesus, quando Ele está ali no Sermão do Monte falando aos seus discípulos. E também para contextualizar, os irmãos podem abrir, e vamos abrir ali no versículo 19. Mateus capítulo 6, versículo 19. Então, nesse trecho, o Senhor Jesus ele fala aos discípulos para eles não acumular para eles mesmos tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Essa informação que o Senhor ele nos traz aqui, eu pelo menos consegui fazer esse paralelo com a informação que Paulo nos traz ali em Romanos 15, 25. E essa é uma grande verdade, irmãos. Nós precisamos saber, e muitas vezes sabemos, o que é o nosso tesouro, qual que é o nosso tesouro. E é verdade também que, uma vez que a gente tem algo como tesouro, a nossa vida ela é orientada com respeito ou ao redor daquele tesouro que nós temos. E esse tesouro, ele pode ser muitas coisas, né? Há possibilidade de que sejam muitas coisas. O Senhor, Ele nos orienta, Ele deseja que o nosso tesouro, o nosso grande tesouro, seja Ele mesmo. Mas, vivendo nesse mundo e tendo a oferta aí de Satanás de várias coisas, vários atrativos, nós podemos ser cativados pelas coisas desse mundo. E alguma coisa específica desse mundo pode ser ali aquilo que é de mais valioso para a gente, e se aquilo for algo extremamente valioso para a gente, o nosso coração vai estar ali.
a nossa energia vai estar ali, a nossa agenda vai estar ali, o nosso propósito, né? Todo o nosso mover, todo o nosso movimento, ele vai ser em direção àquilo que temos como tesouro. E nós precisamos receber clareza do Senhor em como tem sido a nossa vida e o que tem sido o nosso tesouro aqui nessa terra. Porque podemos, de uma maneira muito carnal e muito terrena, ser esses homens que acumulam para eles mesmos tesouros nessa terra. E aqui o Senhor Jesus, ele já descortina e já fala que esses tesouros terrenos, eles são tesouros que eles vão ser corroídos pelas traças, são tesouros que eles vão ser roubados pelos ladrões. Mas também, se nós tivermos uma perspectiva correta, se os nossos olhos estiverem nessas coisas futuras, como o Celso ele já mencionou hoje, nós seremos aqueles que vão acumular tesouros nos céus, tendo essa certeza de que os tesouros que nós acumulamos nos céus, eles não serão corroídos pelas traças, eles não serão roubados pelos ladrões. E aí, na continuação desse texto, o Senhor, isso vai, e é importante a gente entender que isso faz parte de um contexto e que cada versículo que nós lemos, eles vão fazendo ligação, porque aqui já no versículo 22, o Senhor ele fala que os olhos eles são as lâmpadas, né, ou a lâmpada do corpo, e se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo ele será luminoso, mas também se os nossos olhos forem maus, então a luz que em nós há, elas serão grandes trevas, né? Que grandes trevas serão se os nossos olhos eles forem olhos maus. E nessa tradução aqui do bons e de olhos bons e de olhos maus, a gente pode aí ter duas formas de entender. Eu acredito que as duas elas se complementam. Pelo contexto, eu acredito que uma ela pode ser mais correta, mas uma delas nesse olhos bons e nesse olhos maus estaria relacionado à saúde dos nossos olhos, ou a essa capacidade de nós enxergarmos com clareza as coisas. Então, uma pessoa que tem os olhos sadios, os olhos saudáveis, essa pessoa ela não precisa de óculos, essa pessoa ela enxerga bem as coisas, ela enxerga as coisas com clareza, ela consegue ver alguma coisa, algum escrito de longe, e mesmo com uma letra menor, ela consegue fazer a leitura ali. Da mesma maneira, uma pessoa que tem ali os seus olhos enfermos, né, tem ali um astigmatismo, uma hipermetropia, e tem mais um outro nome aí que eu não sei, né? Aí essa pessoa ela vai ter uma dificuldade para ver. Pode ser que ela tenha dificuldade, né, para ver de perto, ela não consiga ali focar e ver alguma coisa de perto, ou pode ser que numa distância consideravelmente não tão longe, ela não consiga ler alguma coisa em específico. E isso é um olho mau, um olho que não é saudável. Mas uma outra perspectiva, uma outra tradução que pode ser usada aqui, e que aí eu acredito que ela vai calhar bem ali no versículo 24, é um olho bom, né? É um olho simples, é um olho que ele tem apenas um foco. E isso também é extremamente importante nós termos esse conhecimento de que é necessário que nós tenhamos apenas um foco, é necessário que o nosso foco ele não esteja nas coisas desta terra e esteja sim nas coisas celestiais, esteja sim na pessoa do nosso Senhor. E qual que, talvez aqui o Senhor expondo, qual que seria o problema ali com relação aos judeus, e o Senhor ele coloca ali para os discípulos. Porque então o que o Senhor fala é que, olha, se você precisa ter esses olhos simples, você precisa ter esses olhos ou esse olhar focado em apenas uma coisa. Não adianta termos a nossa mirada, né, o nosso olhar em duas coisas distintas. Não adianta a gente tentar focar em duas coisas diferentes, porque nós não vamos conseguir. E aí talvez dentro desse contexto entra o versículo 24, quando o Senhor Jesus fala: vocês não podem servir a dois senhores, porque você vai se aborrecer de um e vai amar ao outro,
ou você então vai devotar a um e vai desprezar o outro. E talvez, e nós precisamos reconhecer, ainda que, só um parênteses bem rápido, porque ainda que nós vamos tocar bastante, né, em textos que falam sobre dinheiro, que falam sobre a avareza, que falam sobre essa potestade, sobre Mamon, eu não vou me restringir a essa potestade, a esse ídolo, a esse pecado. Porque o que é colocado aqui, ele pode ser aplicado a tantos outros pecados nas nossas vidas, a tantos outros ídolos que nós temos, a tantas situações em que nós tentamos fazer essa negociação com o Senhor, de tentar servir ao Senhor, mas tentar também servir, seja ao dinheiro, seja ao trabalho, seja sermos servos da nossa família, no sentido de colocá-la em primeiro lugar, de colocá-la acima do próprio chamamento que nós temos com o Senhor. Então, nós precisamos, irmãos, ter essa consciência dentro desse contexto de que não é possível, e a gente já passou por esse texto várias vezes. Os irmãos, quando compartilharam sobre a avareza, eles passaram sobre esses textos, só que parece que nós ainda insistimos em tentar conciliar essas duas coisas, em tentar conciliar um serviço a dois senhores totalmente opostos. O nosso Senhor, ele nos manda para uma direção, e Satanás, ele vai nos mandar, Satanás, os seus anjos, os seus demônios, eles vão nos mandar para uma direção completamente oposta. E não tem como, é como se nós estivermos em um caminho e essa estrada ela tem uma bifurcação, e ali nós temos que escolher, e ali nós temos que ler as informações que cada uma delas nos dão, aonde que elas nos indicam que nós vamos chegar, e tendo essas informações, nós precisamos escolher qual caminho nós vamos tomar, porque não vai ser possível nós tentarmos seguir pelos dois caminhos, nós tentarmos servir a esses dois senhores, porque a gente vai se devotar a um e vai desprezar o outro, a gente vai se aborrecer de um e a gente vai amar o outro. Não dá para ser algo diferente disso. E ainda dentro disso, né, na continuação aqui do texto, o Senhor Jesus, ele continua, e aí a gente vê que existe essa ligação, porque, pelo menos aqui na revista e atualizada, a expressão, né, que tem aqui, logo no início do versículo 25, por isso, então há essa conexão com os versículos anteriores, vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. E acredito que essa é a tentação ou a dúvida que Satanás ele procura colocar em nós. Porque quando nós abrimos mão, ou quando nós temos a intenção de abrir mão das coisas deste mundo para nos dedicarmos e consagrarmos as nossas vidas ao Senhor e servirmos a Ele somente, eu acredito que Satanás ele coloca essa dúvida em nós, no sentido de que, olha, você tem certeza que você vai servir ao Senhor Jesus? Olha os riscos, ou olha como o próprio Senhor Jesus ele não escondeu isso, né? O Celso mencionou esse versículo. Olha, o próprio Jesus falou que você vai passar por tribulações, você vai ir mesmo por esse caminho. E aí, nessa ansiedade ou nessa inquietação, nessa dúvida que ela é plantada na nossa mente, no nosso coração, aí nós procuramos seguir esse caminho de, não, eu quero servir ao Senhor, mas eu não sei se o Senhor, servindo e seguindo ao Senhor, se eu vou ter ali aquele desejo, aquele plano, aquele propósito satisfeito, cumprido, então deixa eu também tentar ir por esse caminho aqui e fazer algumas coisas com as minhas próprias mãos, fazer algumas coisas de maneira independente, sem consultar ao Senhor. Mas não é isso que o Senhor quer. Porque o Senhor, Ele nos
ele nos exorta a nós não estarmos inquietos pelas situações das nossas vidas. E é interessante, irmãos, porque quando o Senhor Jesus ele coloca aqui sobre esse, então a gente pode ter esse cuidado excessivo pela nossa vida aqui na maneira como o Senhor coloca. Está relacionado ao comer e ao beber, vamos dizer então ao sustento do corpo, aquilo que vai fazer com que nós tenhamos a nossa energia física para o dia a dia, mas também ele fala com relação ao corpo nessa, que também seja talvez um instinto nosso, né, nessa proteção ou nesse cuidado do nosso corpo, né, esse vestir, né, você ter algo com que se proteger, algo com que se abrigar. E se a gente olha essas coisas, o comer, o beber, o vestir, são coisas extremamente lícitas, são coisas do nosso cotidiano e em si essas coisas elas não são pecados. Então você ter algo para comer, você ter algo para beber, você ter algo para vestir, então o cuidar, né, da vida e do corpo nessa perspectiva, inicialmente, ou quando a gente olha para essas coisas nelas mesmas, elas não são pecado. O que pode acontecer? E talvez seja esse final aqui do versículo 25, quando o Senhor Jesus ele faz essa pergunta: não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? E talvez isso possa nos tirar do rumo correto, nos tirar da direção ao Senhor Jesus. Porque quando essas coisas que são lícitas, elas passam a ser coisas essenciais para a gente. Quando nós pensamos que as coisas que elas fazem com que a nossa vida ela exista aqui nessa terra, né, dentro dessa questão da energia e dentro dessa questão do corpo bem abrigado, quando nós pensamos que isso é o essencial e que se isso me falta, então eu não tenho condições de continuar vivendo, aí é o nosso erro, aí é o nosso pecado. Porque se nós pensarmos que a vida, né, ela vai consistir no comer e no beber, que o cuidado do corpo ele vai consistir ali no ter algum abrigo, no ter alguma vestimenta, então nós perdemos completamente o foco correto. E por que eu estou colocando essas coisas? Porque essas coisas, essas situações que são lícitas, que são cotidianas, são coisas terrenas, então são coisas que nós estamos e experimentaremos aqui nessa dimensão terrena, nessa perspectiva com relação à terra. E isso, por ser uma coisa cotidiana, isso pode ganhar o nosso coração a ponto de isso se tornar primeiro do que as coisas celestiais. E aí, a gente vai voltar aqui ainda em Mateus 6, mas fazendo essa ligação, lá em 1 Timóteo, também é um texto que vai falar sobre avareza. 1 Timóteo, no último capítulo, no capítulo 6. Que existem alguns contextos, irmãos. Então, primeiro, pode ser que, um primeiro contexto, que é o que eu estou colocando, é que essas coisas que, às vezes, ou que humanamente elas parecem essenciais, elas parecem fundamentais, pode ser que essas coisas elas se tornem coisas o que parece ser, pode ser que de fato ela se torne essencial e fundamental, e isso vai fazer com que a gente fique inquieto. Então, se a gente perde o emprego, a gente vai se desesperar, porque como que eu vou pagar essa conta, como que eu vou pagar a escola do meu filho, como que eu vou fazer essa viagem, e aí a gente começa a olhar para o nosso futuro, perdendo a esperança nele, porque se a nossa esperança está em coisas dessa terra, essas esperanças elas realmente precisam ser perdidas, mas aí a gente olha para coisas que nós tivemos como planos, como intenções, e a gente fica desesperado, porque aquilo que eu tanto quis não vai acontecer, porque eu perdi o meu trabalho, porque agora eu não tenho condições, ou sei lá, tive
um acidente e a minha saúde foi comprometida, e também isso pode me gerar uma ansiedade, uma inquietação fora do normal, porque essa inquietação, ela fora do normal, é uma inquietação que o meu coração ele não descansa mais na soberania do Senhor, mas ele tenta achar um descanso e um sustento nas coisas relacionadas a essa vida. Esse é um primeiro ponto. Um outro ponto, dentro dessa mesma situação de sustento do corpo, de vestimenta, é o que Paulo ele escreve aqui a Timóteo no versículo 8 do capítulo 6. Paulo ele coloca para Timóteo: tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. E aí uma inquietação, irmãos, que pode também nos gerar, aí não é nem mais a falta de termos alguma coisa que nós encontramos como sendo essencial, mas é que essas coisas que são essenciais para nós já não estamos satisfeitos, ou nós já não entendemos que essas coisas elas são as coisas que nós necessitamos, e aí nós começamos a criar necessidades. E aí nós já não ficamos satisfeitos com aquilo que o próprio Senhor tem nos dado, com a maneira que o nosso Senhor tem nos abençoado, e não estando satisfeito com essas coisas, e aí nós começamos a ir atrás de outras coisas, e aí nós começamos a nos movimentar, a nos mover de maneira independente. Aqui Paulo, e é muito forte isso, ele falando sobre esse amor ao dinheiro, sobre essa avareza, sobre esse culto a Mamon, essa prestar reverência a Mamon, ele fala que aqueles que têm a intenção, né? Então, nós vemos que, aí aqui vai ser no versículos 17 ao 19, mas a crítica de Paulo, né? Ele não faz uma crítica com respeito às pessoas que são ricas, às pessoas que elas têm dinheiro, né, que elas têm posses, ou que o Senhor tem dado condições a elas. A crítica de Paulo, ela não é feita no sentido pelo fato das pessoas terem aquilo, porque o Senhor ele pode nos dar provisão, e o Senhor pode nos dar sustento além da medida, em abundância, mas aí é o que nós vimos lá em Mateus, mas algo que não é para nós mesmos, é algo para que nós usemos para o reino do Senhor. Então, o grande problema é quando nós acumulamos para nós tesouros sobre a terra, sem entender que o Senhor tem nos dado para que pessoas sejam atendidas, para que possamos abençoar outras pessoas. E aqui no versículo 9, Paulo, quando ele fala, né, de uma pessoa que quer ficar rica, ela vai cair em tentação e cilada, é justamente essa pessoa que o propósito de vida dela se tornou o ganhar dinheiro, em que a confiança dela se tornou o dinheiro, se tornou o extrato bancário cheio de zeros à direita, né? Porque a esquerda não faz diferença. Mas, e a questão da avareza, há algum tempo eu tentei fazer meditando, né, e considerando sobre isso, porque talvez, e é o mais comum, e não está errado, né, que a avareza, esse amor ao dinheiro, né, então a avareza é esse amor ao dinheiro, é esse desejo de sempre ter mais, e do que tem, de não distribuir, não colocar diante do Senhor, para o Senhor revelar aquilo que é o desejo dele. Mas também, aí os irmãos considerem se para os irmãos faz sentido, mas eu também diria que a avareza é quando a nossa confiança está no dinheiro. Em qual sentido? Para ficar mais claro, quando eu abro meu extrato bancário e vejo lá o valor que tem, e isso me deixa descansado. Eu posso até ser uma pessoa que pego aquele dinheiro, que oferto aqui para os irmãos, que eu vejo alguém necessitado, eu oferto, que eu contrato alguém também para ajudá-lo,
Pode ser isso também. Então a pessoa ela pode ter ali o extrato bancário dela com uma boa quantidade de dinheiro e ela ter um coração para ajudar a outros. Mas se a tranquilidade dela está ali naquela quantidade de dinheiro que ela tem, isso também é avareza, irmãos. A confiança dela não está ali. Porque talvez, se aquele extrato bancário, aquela quantidade, ela vai diminuindo, talvez essa pessoa comece a, não, eu já não vou ajudar ali porque, ok, eu tenho que garantir o meu futuro. Eu preciso preparar para o meu futuro. Não tem como eu ajudar agora outro irmão, porque olha só como é que eu estou. Está vindo uma crise aí e os economistas estão falando que 2023 vai ser um ano péssimo, então não. Eu vou evitar gastar o máximo, porque eu já reduziu bastante a quantia que eu tinha, né? E talvez aí é o que algumas empresas fazem quando as coisas começam a piorar, elas começam a reduzir custos, elas começam a mandar funcionário embora, elas começam a trocar alguns serviços por fornecedores, né, ou prestadores de serviços mais baratos. Esse é um movimento que as empresas fazem e que às vezes nós vamos fazer pelo fato da nossa confiança. O que vai dizer se nós estamos tranquilos ou não é o tamanho, né, da quantidade, ou a quantidade que nós temos no nosso extrato bancário. E aí, claro, né, irmãos, que se nós passamos por situações difíceis economicamente, é prudente que coisas nossas a gente reduza. Mas o que eu quero colocar para os irmãos é justamente isso, que se o que me deixa tranquilo é eu abrir o meu extrato bancário e isso vai me dar essa segurança, não, eu estou com uma boa quantidade aqui, deixa eu continuar ajudando outras pessoas. Se a questão é essa, o dinheiro já ganhou o nosso coração, Mamon já ganhou o nosso coração. E isso é cilada, irmãos. Então, se nós temos como propósito da nossa vida, voltando aqui para o texto de Paulo, se é o ficar rico, nós vamos cair em tentação e ciladas. Se nós temos como propósito da nossa vida, aí os que não são casados, se é casar, eu busco isso, esse é o meu sonho, é entrar na igreja, é vestir aquele vestido. Se a sua vida vai ser orientada por isso, seu coração está firmado em coisas erradas. Se o propósito da minha vida eu tenho que fazer esse serviço ao Senhor, no sentido de que o ministério se tornou maior do que o próprio Senhor daquele ministério, o coração nosso está em coisas erradas. Então o Senhor, Ele precisa nos ajudar e nos dar clareza e trazer mais uma vez saúde para os nossos olhos, para nós entendermos qual que é o propósito, não nosso, mas qual que é o propósito dEle, e nós entendermos que nós somos servos dEle, que nós pertencemos a Ele, que há um Senhor, um verdadeiro Senhor sobre a nossa vida, que deseja nos comandar e que deseja nos guiar e deseja nos usar. Então, que o Senhor, Ele nos livre, porque não só, como diz aqui o versículo 10, né, que o amor do dinheiro, muitos eles se enredaram por esses caminhos e eles se desviaram da fé, mas qualquer outro ídolo, qualquer outro Deus, entre aspas, ou Deus com D minúsculo, que nós servirmos, esse ídolo, esse Deus, ele vai fazer com que nós nos afastemos do verdadeiro Deus. Ele vai fazer com que nós nos afastemos do verdadeiro Senhor. E isso é trazer para nós mesmos, né, também usando essa expressão que Paulo usa, isso é trazer para nós mesmos tormento. Nós vamos nos atormentar se nós deixarmos de servir exclusivamente ao Senhor para servirmos, seja tentando conciliar, ou seja também pode ser um caminho, né, de tentar servir exclusivamente a outro Deus que não seja o nosso Senhor Jesus. E ali em Hebreus, no capítulo 13, tem versículos 5 e 6, ali o escritor de Hebreus, ele também sobre a avareza, ele vai exortar aos leitores ali daquela carta para que a vida deles seja sem avareza.
E a tradução é a Bíblia de Jerusalém. Ela traz uma expressão que é isso que nós temos falado, que ela fala assim, que o amor ao dinheiro não inspire a vossa conduta. Irmãos, eu creio que é prudente nós, constantemente, diariamente, nós nos colocarmos diante do Senhor e perguntarmos ao Senhor o que tem inspirado a nossa maneira de viver, o que tem inspirado a nossa conduta de vida, o que tem nos movido, para onde que o nosso movimento tem sido. É prudente nós pedirmos ao Senhor para Ele julgar luz sobre nós e Ele nos ajudar a entendermos se a nossa vida ela tem sido inspirada pelas coisas desse mundo, se as nossas condutas, se a nossa agenda ela tem sido uma agenda pautada nas coisas deste mundo. Então talvez o mais importante para mim seja o trabalho, e aí eu não vou ter tempo para os irmãos, eu não vou não só não ter tempo, mas eu não vou conseguir apreciar a comunhão com os irmãos. Pode ser que a minha vida ela seja pautada na minha família. Então, qualquer evento familiar, qualquer situação familiar, eu vou preferir isso a estar com os irmãos. Eu vou preferir, entre aspas, servir aos meus familiares do que servir aos irmãos. A gente precisa ter uma clareza muito grande do que tem inspirado as nossas vidas. Porque, irmãos, que a nossa confiança ela não esteja em qualquer outra coisa senão o Senhor. Aqui nesse mesmo trecho, nós temos uma expressão que ela é tão consoladora para nós se nós enxergarmos realidade nisso. Porque nessa continuação, quando o escritor aqui fala, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiadamente, o Senhor é o meu auxílio. Isso serve para tudo, irmãos, para qualquer área da nossa vida. Isso vai servir para qualquer área da nossa vida, não é só com relação ao dinheiro, porque qualquer coisa que ganha o nosso coração, que ganha terreno em nossas vidas, e nós nos apoiamos nisso, quando isso for retirado, e em algum momento vai ser retirado, a nossa fé ela vai ser abalada. Irmãos, estejamos tranquilos e tenhamos certeza e confiemos na pessoa do nosso Senhor, confiemos no verdadeiro Deus que nos fala que Ele nunca, jamais nos abandonará, que Ele de maneira alguma vai nos deixar. Nós precisamos viver essa realidade, porque com certeza esse texto, ele não é um texto novo para os irmãos, ou para a maioria deles não é um texto novo, mas nós temos dificuldade de termos uma realidade de vida com respeito ao que a palavra nos diz. Lá em Filipenses, no capítulo 4, a minha tradução ela não é melhor, também um texto muito conhecido entre nós. Lá Paulo ele escreve aos irmãos, ali a partir do versículo 10, ele fala: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E aqui, dentro da melhor tradução, é a Bíblia, acho que Corrigida e Fiel, ela traz essa melhor tradução, quando ele vai falar aqui que eu aprendi a contentar-me com o que tenho. Então não é porque talvez dessa maneira aqui a gente pode entender que é uma adaptação no sentido, é isso que o Senhor tem para mim? Beleza. Então eu vou me conformar simplesmente.
Mas a questão aqui não é de uma conformidade, assim, me acostumei. Agora estou numa situação boa, já acostumei. Agora o Senhor me colocou numa situação ruim, já acostumei. Não, a questão não é de acostumar, mas é de ter esse contentamento com aquilo que o Senhor tem dado. E se o Senhor nos ganhar nesse sentido, a gente tem grande chance de tomar o rumo certo em direção a Ele mesmo. E Paulo, ele faz isso, né? Ele coloca isso, porque em todos nós, ou para todos nós, há essa possibilidade de nós nos encontrarmos em situações de abundância ou de escassez, de fartura ou de pobreza. Talvez alguns de nós vai passar por alguma dessas situações mais tempo, mas a questão é se contentar com aquilo que o Senhor tem nos dado. E o Strong, nessa palavra, ele coloca lá uma expressão que como ele coloca, é estar contente, né, ou estar satisfeito com o que tem, ainda que os recursos eles sejam limitadíssimos. Essa é a tradução que o Strong ele coloca nessa palavra. Então, ainda que os recursos sejam extremamente limitados, eu não sei, eu particularmente, eu não sei o que é pobreza, eu nunca passei pobreza extrema, mas é talvez tão renovador quando nós vemos irmãos que passem por situações de extrema dificuldade, talvez situações de extrema pobreza, e mesmo assim eles entendem que é uma situação que o Senhor tem dado a eles, e que mesmo naquela situação, ele pode e deve servir ao Senhor, ele pode e deve glorificar ao Senhor. Lá em Lucas 12, irmãos, Lucas 12, no versículo 13, só para contextualizar, mas quero pegar ali um pouquinho do versículo 15 e dos versículos aí 20 e 21. Mas em determinado momento ali, um homem, ele estava no meio da multidão, ele fala a Jesus: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Jesus lhe responde: homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhe recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E também talvez esse é um risco que paira aí as nossas vidas, é de nós pensarmos que a nossa vida, aí também a nova versão transformadora, é uma outra, eu particularmente acho que nem conhecia essa versão, ela também traz uma tradução que me dá mais clareza, que a vida de um homem, de uma pessoa, não é definida pela quantidade de seus bens. Também é uma clareza que nós precisamos ter. O que define a nossa vida? Ou o que nós pensamos que define as nossas vidas? Porque pode ser, sim, que nós pensemos que ter um carro, ter uma casa própria, é isso que vai definir a minha vida. Pode ser que o que eu acredito que vai definir a minha vida é ter um determinado emprego, é eu ser médico, ser um advogado, eu ser alguém de posição, eu ter sucesso na minha carreira, então ser diretor comercial, ser presidente de alguma empresa. Pode ser que isso seja o que eu acredito que define a minha vida. Mas, irmãos, nós sabemos que não é. Ou deveríamos saber que não é. Porque dentro desse contexto, quando nós pensamos que são essas coisas terrenas, são elas que definem a nossa vida, aí o Senhor Jesus, ele conta essa parábola, né, do homem que ele já era rico e ele, em determinado ano, ele teve bastante colheita e não tinha nem lugar para colocar aquela quantidade de colheita, e ele desfaz então dos celeiros dele, ele constrói celeiros ainda maior, e até aí, ok, só que o problema, né, que a crítica que é feita a esse homem é porque esse homem, ele descansa nisso, ele se fundamenta nisso, ele tem isso como o fundamento e a sustentação da sua vida, a ponto dele dizer ali no versículo 19,
Então eu vou dizer à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come e bebe e regala-te. E Deus então fala a esse homem louco: esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Irmãos, o que nós temos preparado nessa terra, nós temos preparado para quem? Porque o Senhor não retornando, aqueles que não passarem aí pelo arrebatamento, não experimentarem essa experiência, eles vão ter a alma deles pedida pelo Senhor. O Senhor, Ele vai levar. Ninguém aqui é eterno, ninguém aqui vai viver 200 anos. E em algum momento da nossa história, talvez até de uma maneira imprevisível, nós sempre esperamos que as pessoas de uma vida natural, né, ou num curso de vida normal, as pessoas elas morram em idade mais avançada. Eu ia fazer uma piada aqui, tipo a idade do Celso, mas melhor não, né? Mas essa é a expectativa que nós temos dentro de uma normalidade, dentro de uma naturalidade, que as pessoas morram com a idade avançada. Mas também, dentro da nossa experiência, nós sabemos que isso não acontece. Sabemos que bebês morrem, sabemos que crianças morrem, adolescentes, jovens, e muitas vezes nós não entendemos, mas são situações que nos rodeiam, são situações que elas existem no nosso contexto. A nossa alma, ela pode ser pedida, o Senhor Ele pode nos chamar para junto dEle. E a gente tem preparado, porque alguma coisa nós temos preparado nessa terra. Enquanto nós estamos aqui, nós estamos preparando alguma coisa. Mas o que nós estamos preparando, para quem que nós temos preparado? Se nós temos preparado as coisas aqui, e se nós temos vivido em uma agenda para nós mesmos, em coisas, né, para nós mesmos, nós seremos aquele que o Senhor Ele coloca aqui no versículo 21, assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Que o Senhor Ele nos livre de vivermos uma vida para nós mesmos, uma vida em que essa é a pregação que o mundo ele faz, uma vida egoísta, uma vida que amante de si mesmo. Que o Senhor nos livre disso. Que o Senhor nos livre de que acumulemos tesouros para nós mesmos, porque nós temos esse grande dilema, irmãos, entre o ter e o ser. E o que o mundo ele vai nos dizer e nos trazer é isso, para que a gente tenha, para que a gente tenha, para que a gente tenha. Então, para o mundo, sim, a vida do homem, ou a vida de uma pessoa, ela vai ser definida, ela vai consistir naquilo que ela tem. Mas para o Senhor, não importa o que nós temos nessa dimensão terrena. Para o Senhor, importa o que nós somos. Então, Romanos 1,7, nós somos chamados para sermos santos. Romanos 1,7, 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 2 também. Paulo, ele diz que nós fomos chamados para sermos santos. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, sede santos. E ali no versículo 9 também, ele fala que nós somos raça eleita, nós somos sacerdócio real, nós somos nação santa, nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus, nós somos povo de Deus. Da mesma maneira, irmãos, nós não somos chamados pelo Senhor para termos bens, para termos propriedade, muito pelo contrário. Aí Romanos capítulo 1, versículo 6, nós somos chamados para sermos de Jesus Cristo. Romanos capítulo 7, versículo 4, nós morremos, né? Paulo fala, vocês morreram relativamente à lei para pertencerdes a Cristo. Irmãos, Senhor, derrame luz sobre nós e entendamos que a nossa vida, ela não pode ser pautada, ela não pode ser sustentada pelas coisas
dessa vida, pelas coisas dessa terra. Nós não podemos achar que o que vai trazer a minha satisfação, a minha felicidade, o meu contentamento é o meu casamento, é a minha esposa, são os meus filhos, são os irmãos que com os quais eu reúno, porque todo esse cenário pode mudar. Aí eu não sei, os irmãos me ajudem, mas qual o cenário que a gente pode dizer, não, esse cenário relativo à nossa vida terrena, ele é um cenário completamente previsível. Ele é um cenário em que eu tenho certeza que esse ponto ele nunca vai mudar. Talvez dentro do que nós estamos, no período que nós nos encontramos dentro da história da humanidade, nem a morte a gente pode falar que é alguma coisa certeira, porque se o Senhor volta, nós não passamos, nós os que temos crido nele, não passamos pela morte. Senhor, irmãos, não há um cenário, não há um contexto que nós podemos dizer que daqui a 5 anos ele vai continuar o mesmo. Tudo é imprevisível, tudo pode mudar. E se tudo isso pode mudar, por que nós colocamos o nosso apoio nessas coisas? Por que nós procuramos satisfação nessas coisas? Por que nós, de uma maneira muito inquieta e de uma maneira muito firme, nós procuramos a nossa satisfação nessas coisas? Que o Senhor ele nos livre, irmãos, que o Senhor ele nos livre de termos isso como aquilo que vai orientar a nossa vida. Que o Senhor nos livre de termos o nosso tesouro nessas coisas, porque se o nosso tesouro estiver nessas coisas, o nosso coração também vai estar nessas coisas. Não tem segredo. Não tem segredo. Se o nosso tesouro, onde estiver o nosso tesouro, nosso coração vai estar ali. E aí nós acabamos dando sinal com respeito àquilo que tem sido o nosso tesouro através da nossa conduta de vida. Dentro da nossa vida cristã, ou dentro da nossa vida religiosa, nós damos esse sinal, nós manifestamos isso, porque a gente consegue perceber, a gente consegue discernir, e aqui eu não estou falando de um julgamento condenatório, né? Ah, aquele irmão, olha só, não veio à reunião, está em pecado. Não, irmãos, tem situações que elas vão nos impedir por algum período, de estarmos com os irmãos, mas é completamente perceptível nós vermos como a vida dos irmãos, elas têm sido pautada, em que elas têm sido pautadas, a agenda deles, elas têm sido direcionadas para quê? Então, que o Senhor nos livre de nos envolvermos com esse mundo a tal ponto de que as coisas deste mundo, elas tomem um tamanho e uma posição que elas não devem tomar. Que as coisas deste mundo, elas roubem o lugar que pertence ao nosso Senhor Jesus, e elas então, roubando esse lugar, elas começam a governar as nossas vidas. Senhor, Ele nos fale se foi um primeiro passo que eu quis dar para os irmãos, talvez, e sair um pouco ali de Romanos, mas eu saí para entrar, então esse texto nós vamos passar novamente na semana que vem, o Senhor permitindo, e aí eu entro novamente nele para a gente também concluir aí com aquilo que o Senhor ele já tem depositado no meu coração e eu tenho desejado distribuir aos irmãos. Senhor, que a Tua palavra ela continue falando aos nossos corações. Senhor, que não sejam palavras minhas, que não sejam palavras de homens, mas que seja a Tua palavra aquela que opera em nossas vidas e aquela que nos alinhe novamente, Senhor, em direção ao Senhor. Que agradecemos, Senhor, porque a Tua palavra ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos, e norteado por ela, Senhor, nós temos o mapa que nos leva ao Senhor. Senhor, que o Senhor seja o nosso maior tesouro, que o Senhor seja o nosso verdadeiro tesouro, que o Senhor nos livre, Senhor, de nos enredarmos, Senhor, com coisas que nos desviam de Ti, com coisas que nos levam para longe de Ti. Ó Deus, tenha misericórdia, que as forças deste mundo elas não sejam mais fortes do que o Senhor, que nós não permitamos que elas ajam com maior poder do que o poder do Senhor sobre as nossas vidas.
Senhor, mas que possamos olhar para a cruz de Cristo, olhar para essa obra da qual nós lembramos nessa manhã, e sabermos que através dela e através do sangue que o nosso Senhor Jesus derramou, nós fomos comprados para Ti e hoje temos esse grande privilégio de pertencermos ao Senhor, de sermos povo Teu. Obrigado, Senhor. Nós oramos no nome de Jesus.